como é a entrevista na AIMA para os imigrantes que fizeram a manifestação de interesse pedindo a residência em Portugal. Bem-vindos, galera! Eu sou a Diolina e eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive na minha entrevista, finalmente. Ai, graças a Deus! Fiz a entrevista e quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive, porque de repente a minha experiência pode ajudar você que está passando por esse processo. Bom, eu fiz a minha manifestação de interesse em dezembro de 2023, ou seja, um ano para ser chamada para fazer a entrevista. Mas agora eu sei que a AIMA está agilizando os processos, graças a Deus, é tipo um mutirão que eles estão fazendo, então está sendo mais rápido agora esse processo. E aí, a primeira coisa que acontece, você vai receber um e-mail com o valor da taxa que você tem que pagar, R$ 56,80 €, se não me engano. Quando você paga essa taxa, depois eles enviam um outro e-mail marcando o seu agendamento. Então, assim, eu recebi o e-mail com o valor da taxa para ser paga, mas eu não paguei, porque eu fiquei com receio de me chamarem, de eu pagar a taxa e já logo marcarem meu agendamento. Por que que eu não paguei ainda? Porque eu ainda não tinha feito toda a documentação. E aí, o que eu fiz? Eu pedi várias informações, eu fiquei perguntando para quem já tinha feito, o que que precisava, quais documentos que precisava. E aí teve uma amiga que me mandou uma lista de documentos, inclusive posso deixar aqui na descrição do vídeo para vocês essa lista, a lista desse documento. E aí eu fui até as finanças para pegar todos esses documentos primeiro, não só nas finanças, mas nos outros órgãos que precisava pegar os documentos, antes mesmo de pagar a taxa, porque eu, como eu já falei, fiquei com receio, por quê? Pela experiência das outras pessoas que eu tava perguntando, algumas pessoas pagou a taxa, em uma semana já fez o agendamento, já foi fazer a entrevista, e teve gente que demorou mais tempo, teve gente que em 2 dias foi, e aí eu fiquei com esse receio. Enfim, aí eu fui primeira coisa que eu fiz foi ir nas finanças para mudar a minha morada fiscal. A minha morada fiscal eu mudei porque ainda estava com o endereço do Brasil e aí eu atualizei e coloquei a morada aqui de Portugal agora. Isso eu tenho que ir lá nas finanças, marcar, fazer um agendamento ou então ir bem cedo, gente, bem cedo mesmo. Eu cheguei 5h30 da manhã, eram 10 vagas e eu fui a número 7. Então, né, pelo menos aqui nas finanças, perto da onde eu moro. Então, eu consegui mudar essa morada fiscal e depois fui pegando os outros documentos que eu conseguia pegar online no próprio site das finanças. Eu peguei no site da Segurança Social também. E a maioria no site das finanças e na segurança social. O documento mesmo que eu precisei foi fazer essa morada fiscal. Só que isso, gente, já tem que ser feito não só por conta da AIMA, mas é que precisa ser feito. Se você mora em Portugal, você precisa fazer essa mudança da morada fiscal do Brasil pra cá, tá? E aí eu fiz isso, peguei todos os documentos que eu podia. Eu até tirei xerox, mas nem precisou, porque eu fiquei com receio. Eu falei, é melhor sobrar do que faltar. Enfim, daí o que mais que eu tirei? E aí eu peguei todo esse documento e guardei numa pasta. Depois eu paguei a taxa, guardei também o recibo da taxa que eu tinha pago. E guardei todos esses documentos, paguei a taxa e fiquei aguardando. Uma semana depois, eles enviaram para mim um e-mail no sábado à tarde. Ainda bem que eu tava olhando sempre. Gente, fica de olho, porque eles mandam e-mail 3 horas da manhã. Olha sempre, todo dia. Aí no sábado à tarde, eles me mandaram um e-mail dizendo que a minha entrevista estava agendada para as 9 da manhã lá no norte. Eu moro em Lisboa agora, mas quando eu cheguei, eu fiz a minha manifestação lá no norte, onde eu morava. Então, além de tudo, eu teria que viajar para poder fazer a entrevista, porque como eu ia remarcar, não queria nem correr esse risco. Nem sei se pode, não sei, enfim. Eu sei que graças a Deus eu já tinha todo o documento, né? Ainda bem que eu já tinha guardado tudo, juntado todos os documentos.
E aí então eu viajei pra lá, dormi de um dia pro outro, né, pra ficar, porque a minha entrevista era 9 horas da manhã, no primeiro horário. Então eu já fiquei mais perto, inclusive foi bem lá na cidade que eu cheguei, lá do norte, em Mangualde, lá onde Judas perdeu as botas. Ai, gente. Enfim, aí, ok, cheguei meia hora mais cedo, como tá lá escrito no e-mail, imprimi até a folha do e-mail que uma amiga minha falou pra eu imprimir. Por quê? Por que que eu tô falando isso? Porque assim, a minha experiência foi diferente de várias experiências de outras pessoas que eu perguntei. Tem uma amiga minha que fez, já faz um tempo, e ela pediram todos os documentos para ela. Pediram até a folha impressa do e-mail que ela tinha recebido. Então, assim, na dúvida, leva tudo, porque você não sabe o que vai ser pedido para você, entendeu? E aí, enfim, ok, já tava com todos os documentos, e quando eu cheguei lá, eu orei muito, pedi a Deus, olha Deus, Senhor, gratidão. Pedi a Deus que fosse uma pessoa que tivesse, uma funcionária que tivesse de bom humor, que tivesse bem naquele dia, que me atendesse bem, e dito e feito, foi isso mesmo, graças a Deus. Foi uma pessoa muito legal, uma portuguesa muito gente boa, e ela pediu pra mim só os meus recibos. Eu levei 6 recibos verdes, os últimos, né? Que no meu caso não é contrato, é recibo. Quem é contrato, ela pede o contrato de trabalho. Eu levei os 6 últimos recibos e ela pediu os 6. Ainda bem que eu levei os 6. E aí ela pediu isso, pediu o meu passaporte, pediu uma fatura no meu nome, porque eu não tenho contrato de arrendamento. Pediu uma fatura no meu nome, e eu tinha uma fatura do celular no meu nome. Entreguei, procurei ali na hora no celular, ela deixou, eu tava super nervosa, ai, desculpa que eu tô nervosa, mas deu certo. E ela pediu também as 6 faturas, a minha passagem, a passagem que eu vim do Brasil pra cá. E foram só essas coisas que ela pediu pra mim. Teve até uma colega que eu fiz amizade com ela na fila e eu perguntei pra ela o que tinham pedido e eles pediram a mesma coisa também pra ela. Inclusive foi a mesma mulher que atendeu ela, então, não sei. Só que, o que eu quero dizer com isso? Igual essa minha amiga que eu falei pra vocês, pediram todos os documentos. Pra outra colega também que fez, pediram o número de utente. Perguntaram se ela tinha o número de utente. Ela não tinha, então ela disse que não. Então, é por isso que eu falo que é muito relativo. Não dá pra saber realmente. O ideal é que você tenha todos os documentos, inclusive, primeiro você tem que fazer o seguinte, esqueci desse detalhe muito importante. No sábado à tarde eles me mandaram um e-mail. Aí eu estava em viagem, fui pra lá no domingo pra dormir, para o meu agendamento de manhã na segunda, como eu falei. E no domingo, ainda online, eles liberam para você preencher a documentação online e já colocar lá na plataforma lá da AIMA e no portal, né? No portal da AIMA e já adiantar o processo. Porque daí quando você chega lá, ela vai olhar no computador, vai ver o que você anexou, os documentos que você anexou e vai perguntando e conferindo com você. Ok. Domingo à tarde, esse negócio não estava liberado para mim ainda. E aí eu assim, nossa, aí eu até enviei um e-mail para eles, mas eles não responderam. Eu sei que eu fiquei olhando, insistindo, e quando foi 7 horas da noite do domingo, sendo que a minha entrevista era segunda às 9 da manhã, 7 horas da noite do domingo, eles liberaram, abriram o portal para mim com a documentação que eu teria que preencher online. E foi isso. Eu sei que no final das contas deu tudo certo, graças a Deus. E eu fiz a entrevista e correu muito bem. Ufa, ufa, e assim, gratidão, porque eu acho que isso é muito importante pra gente, imigrante, sabe, conseguir, é uma grande conquista, gente, uma grande conquista mesmo, eu tô muito feliz e eu espero que você também consiga e que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, tá bom? Beijinho!